Pai, vamos esperar o pessoal entrar, tá bom? Vamos esperar algumas pessoas entrarem para ver como é que tá a questão do áudio, tá bom? Certo. Já começou. Já iniciamos. Vamos só aguardar alguns minutos para ver a questão do áudio, tá bom? Ludmila. Convida mesmo. Tu convida aqui. Eliane. Entrou já? Ainda não. Não, pra convidar. Não, tá vendo? Fale alguma coisa, pai. Aí pra... Amém. O áudio está legal, pessoal? Alguém poderia me responder no chat? Como é que tá a questão do Amém, áudio? glória a Deus. Cada um Estamos aqui iniciando, vendo fazendo como é alguns que tá a questão do testes, áudio. né? Olhando os áudios, para mais tarde a gente fazer a transmissão. Tia, a tia Aline tá online. Tia, como é que tá a questão do áudio? Aline, adorei o seu clipe. Ficou lindo, maravilhoso. Tá tudo ok, tia? Quando ele fala, dá pra ouvir? Está ao vivo? Amém. Tá falhando? O som. De repente é o microfone que está falhando, né? Não. É a posição da câmera. A gente vai fazer a posição da câmera de lado mesmo. O áudio tá ok. Certo. Que horas são? Vamos esperar alguns minutos, tá bom? A gente começa. Convidem, pessoal, fala pro pessoal compartilhar com os amigos, compartilhar a live. Para compartilhar a live. Olha. Amigos, nessa noite nós queremos convidar cada um de vocês para compartilhar essa live, né, com os amigos, com internautas que vocês conhecem. Isso. Vamos participar desse momento, um momento de comunhão, de comungarmos com o nosso Deus. E eu creio que vai ser um momento de adoração, de vida, de koinonia. Né? Pode começar. Vamos lá. Ok? Começar o culto? Certinho. Amigos, nós vamos dar início a mais um culto de maneira diferente nessa noite, né? Nós não vamos poder estar no nosso templo, mas nós estamos em casa fazendo aquilo que Deus nos ensinou e nos deu como missão, que é propagar aquele que nos tirou das trevas e nos colocou na luz, propagar as suas virtudes. E hoje nós estamos propagando as suas virtudes aqui de casa, né? Junto da minha família, de maneira excepcional. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1 em diante. Aí a gente vai lendo e eu vou... Amém? Diz assim, Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. Criou o homem e a mulher. Capítulo 2, versículos 7 e 8.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Oremos. Senhor meu Deus, graças te damos, Pai, por esse momento, meu Deus amado, de comunhão, esse momento, Pai, de entrarmos nos teus átrios, na tua presença, e te agradecermos, meu Deus, porque tu és um Deus que tem nos sustentado. Paizinho do céu, nós queremos aqui te pedir que o Senhor venha nos usar como instrumento teu nesta noite. Pai amado, recebe os nossos louvores, a nossa adoração, Paizinho do céu. Nós aqui te pedimos, Pai, a tua bênção, a tua misericórdia, o teu amor, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Te louvamos, meu Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, amém e amém. Louvemos. É o Senhor.
O remédio pra
Vamos só conferir aqui como é que está o áudio novamente. Amém. Alguém pode me responder no chat como é que está a questão do áudio, para o meu pai dar continuidade aqui com a palavra. E aqui tá mesmo falando. Sim. Alguém pode falar no chat se está tudo ok? Fale aí, pai. Amém. Pode falar. Vamos orar, agradecendo a Deus pelos louvores. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de adoração, esse momento, Pai, em que nós estamos aqui na Tua presença, entrando nos Teus átrios, Pai. Queremos te agradecer por esse momento, por cada um dos irmãos, Pai, que estão em suas casas, nesse momento celebrando esse momento de unidade, esse momento de adoração, esse momento de comunhão, esse momento de ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus amado. Talvez um dia difícil, Pai, pois temos passado dias difíceis, meu Deus, mas de tudo isso nós tiramos uma lição, Senhor Deus amado, que precisamos de Ti, Senhor Deus, que precisamos estar junto de Ti, e que o Senhor é que nos fortalece, é o Senhor que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Seja nesse momento, meu Deus amado, com cada família, Senhor, e nos dá, Senhor Deus, nessa noite a Tua direção. Nos usa, meu Deus amado, como instrumento Teu na Tua palavra, Senhor Deus, e nos dá uma palavra que venha de encontro a cada coração, um alimento saudável, Pai, para as almas sedentas, Pai, de águas vivas, Pai, e alimento espiritual. Senhor, meu Deus, nos dá humildade, Pai, nos usa como instrumento Teu nesta noite, Senhor Deus amado. Nós Te pedimos, meu Deus, Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, agora e sempre. Amém, amém, amém e amém. Amados, convido novamente os irmãos a abrirem a palavra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas o tema dessa mensagem, o tema dessa palavra, nós vamos falar nessa noite, é um Deus que quer comungar com você. Um Deus que Ele quer se comunicar, que Ele quer um relacionamento íntimo com cada um de nós. Esse texto, ele começa falando de um Deus Criador, que Ele chama a existência as coisas que não existem da seguinte maneira: a terra, ela era sem forma e vazia, ou seja, não existia. Aquilo que não tem forma e é vazia não existe. E esse Deus, com a mente criacionista, Ele começou a chamar a existência as coisas que não existiam, e com o seu chamado as coisas passaram a existir. Mas todo esse universo, tudo isso Ele criou em volta de um pensamento de comungar, de conviver com o ser humano, com o homem. E aí ele chega no versículo 6 e diz assim: façamos. Eu gosto muito dessa palavra, que quando ele fala dos céus, façamos, quer dizer, ele não estava só, era um Deus Criador, mas que Jesus estava perto dele e o Espírito Santo também. E ele diz, façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quer dizer, que homem, que criatura era essa que ele queria fazer? As pessoas confundem um pouco e acham que o que é semelhante? Semelhante a algo que não é igual. E que semelhança é essa que nós temos com esse Deus Criador? É que Ele nos deu a mente de Cristo. É interessante que quando Ele busca esse relacionamento, Ele tinha que nos dar algo maravilhoso que pudesse ser semelhante a Ele, para que nós pudéssemos nos relacionar. E Ele nos deu uma mente
uma mente que raciocina, uma mente inteligente, uma mente que também, como a mente de Cristo, ela é criacionista. Então, esse Deus, que ele se manifesta como Deus Criador, como Deus Salvador, como Deus Consolador aqui, o nosso Deus, o Jeová, o Salvador é Jesus e o Consolador é o Espírito Santo, eles criam o homem à sua semelhança, ou seja, de maneira parecida, para que haja um relacionamento íntimo, mais do que um relacionamento. Deus, ele nos criou para comungar conosco, para vivermos uma vida em comunhão. E maravilhoso é que Deus, ele fala aqui no capítulo 2, versículo 7, que ele diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou as narinas e lhe deu o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem o que havia formado. Então Deus, ele criou todas as circunstâncias, um lugar perfeito para o homem habitar, e colocou o homem nesse lugar que tinha todas as coisas para ele viver, e a partir daí, ele tem um relacionamento íntimo com esse homem. E Deus, a toda manhã, ele ia para conversar com esse homem, que era Adão. Mas houve um momento que esse homem, ele quebrou essa aliança através do pecado. Ele quebrou esse relacionamento através do pecado. E aí começa, quando quebra através do pecado esse relacionamento, o primeiro plano que Deus tinha feito de fazer o homem segundo a sua semelhança, de dar todas as condições para que o homem vivesse bem, tranquilo, de maneira que não faltasse nada, com todo aquele cuidado de pai, né? Não foi possível porque o homem falhou, o homem pecou. Mas Deus, com seu amor, com a sua misericórdia, ele tinha um segundo plano. Agora, na pessoa de Jesus, o segundo Adão, nós sabemos que o primeiro homem foi Adão, e esse pecou, mas Deus, ele mandou o seu filho, o segundo Adão. E aí sim, esse, com uma mente, sim, uma mente maravilhosa, uma mente que veio com um propósito, e esse propósito se cumpriu. Se Adão pecou e falhou, Cristo veio e cumpriu exatamente o propósito de Deus. Então, o primeiro ponto nessa noite que nós vamos falar, que tipo de relacionamento Deus quer com você, está em Romanos capítulo 5, versículo 12 e 20. Primeiro ponto é, Deus, ele quer filhos como Jesus. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 12. Para nós entendermos, por Deus Criador, ele quer filhos como Jesus. Para nós entendermos por que ele quer filhos como Jesus, nós temos que entender o porquê que ele não quer filhos como Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, que homem é esse? Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todo homem, porque todos pecaram. O que eu quero dizer nessa noite, amados, é que o pecado de Adão, desse homem que veio com todos os privilégios, para ter uma vida digna, uma vida com todo o conforto, com toda a bondade, com tudo que ele necessitava, sem fazer nenhum tipo de esforço, sem ter nenhum tipo de doença. Amém? Esse homem falhou, e esse homem trouxe a nós, a sua descendência em carne, o pecado que nos trouxe a morte eterna. Quando Adão pecou, ele matou
toda uma perspectiva humana de ter uma vida segundo a vontade de Deus, de se relacionar com o homem de uma maneira saudável. E ele disse: olha, tu pecou e eu não quero mais nenhum tipo de relacionamento contigo, Adão. Versículo 14 diz assim: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, embora você não tenha pecado, mas Adão pecou, e esse pecado de Adão se fez na tua carne. E aí todos pecamos e condenados estamos da glória de Deus. E é esse o filho que Deus diz: eu não quero um filho desobediente como esse Adão. E aí Deus tem um outro plano, e aí ele manda um outro filho, que é Cristo. Agora sim, um filho diferente, né? E o sacrifício de Cristo, vamos para o versículo 17. Aí Cristo veio com um propósito esse que foi cumprido, que era morrer por mim, por ti, derramar o seu sangue ali na cruz, e através desse sangue, o Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo, aí sim, essa ofensa que antes nos trazia a morte, vamos ver o que o versículo 18 diz: pois assim como por uma só ofensa, a ofensa de Adão, nós fomos condenados, e veio o juízo sobre todos os homens, veio a condenação, quer dizer, o teu pai Adão pecou, e com ele todo o povo, toda a raça humana foi condenada. Assim também, por um ato de justiça, a justiça de Jesus na cruz, derramando o seu sangue, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Que eu quero dizer nessa noite que veio um filho desobediente e nos deu a morte, mas veio um filho obediente e nos deu a vida, nos resgatou do pecado. Amém? Que é esse Jesus. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, que é Jesus, muitos se tornaram justos, justificados por Jesus. Amém? E o que prevaleceu? Adão, o filho do pecado, ou Jesus, o filho da obediência? Versículo 20 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde houve o pecado de Adão, onde abundou o teu pecado, abundou a graça de Jesus sobre a tua vida. Amém? Todos os teus pecados foram justificados no ato de Jesus na cruz, quando ele se apresentou como um cordeiro, quando ele fez o sacrifício de cruz, que ele ali derramou o seu sangue por ti. Quer dizer, o pecado de Adão já não mais prevalece na tua vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, com o pecado que reinou pela morte, ou seja, reinou por Adão durante muitos e muitos anos, assim renasce a graça pela justiça de quem? De Cristo, para uma vida eterna, mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vejamos que tipo de relacionamento Deus, o nosso Deus Criador, que nos criou a partir dessa mente criacionista, que Ele chamou à existência todas as coisas para fazer o melhor para nós, construiu um jardim perfeito, onde não existiria fome, onde o homem não precisava trabalhar, tirar o suor do seu sustento, todas as coisas estavam ali presentes, um mundo perfeito, de uma forma perfeita, mas aí o pecado foi imputado, mas o plano de Jesus, o plano de Deus com Jesus,
nos fez diferente, nos deu uma nova chance, e aí Deus, ele nos adotou como filhos. Agora nós não somos mais criaturas, nós somos filhos, co-herdeiros com Jesus. Interessante é que agora vem aquilo que Deus quer conosco. O que o nosso Deus quer comigo e contigo? Que somos co-herdeiros com Cristo, filhos. Nós não estamos mais na condição de servos. Ele diz que agora nós somos filhos. Não sois mais servos, mas somos filhos. Então, como filhos hoje, sabe que tipo de relacionamento Deus quer ter contigo? Ele quer filhos como Adão, desobedientes. Você quer filho como Adão? Você quer filhos que vivam de maneira carnal, fazendo as coisas erradas, trazendo desgosto para vocês, coisas erradas, pecado, vivendo na carne? Não quer. Então, o que eu quero dizer nessa noite? Que Deus, Ele quer filhos como Jesus. Ele quer se relacionar com você, mas Ele quer filhos como Jesus, com as virtudes que Jesus teve. Amém? E que virtudes são essas? Uma mente de Cristo. Termos uma mente de Cristo, uma mente reta, correta, santa, separada, de vivermos uma vida em comunhão, comungando com o Senhor nosso Deus, em espírito e em verdade. Então, o primeiro ponto dessa noite é entendermos que Deus, Ele quer filhos não como Adão, mas Ele quer filhos como Jesus. E você é filho como Jesus? Tendo as virtudes de Jesus? Se não é, saiba que é esse tipo de filho que Deus quer se relacionar. Aleluia. Você lembra que anteriormente nós estávamos falando exatamente de que dentro desse criacionismo, Deus chega e diz assim, criamos, então ali estava Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que é um só. A palavra de Deus diz que há um só Deus. Então, eles são Deus, o Jeová, o Deus Criador, Jesus, o Deus Salvador, e o Espírito Santo, o Deus Consolador. Eles são três coisas diferentes, mas eles são uma coisa só. E eu já expliquei isso na minha igreja, mas não é o caso hoje. Mas nós sabemos que é um só Deus, não são três deuses, é um só Deus, com o mesmo poder, com atuações diferentes, de formas diferentes, em tempos diferentes, que se manifestaram diferentes, por épocas diferentes. E nós falamos como Deus se manifesta e como Ele quer se relacionar com você. O que Ele quer de você? Filhos como Jesus. E aí veio Jesus, o Deus Salvador, que também buscou aqui na terra e veio atrás de um relacionamento. Aí você me pergunta, com quem Jesus queria se relacionar? Ele veio se relacionar com a sua noiva, com a igreja, com o seu povo. João capítulo 1, Evangelho de João. Vamos ler a Bíblia, vamos. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina a esse respeito. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10. O verbo estava no mundo, que era Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele. Quer dizer o quê? Quando ele estava lá com Deus, ele estava lá, o verbo estava lá. E o mundo foi feito por intermédio dele. Então ele participou. Mas o mundo não o conheceu. Ele veio, mas o mundo não o conheceu como o quê? Como Deus. Aí ele diz assim, ele veio para os que eram seus, a sua igreja, a sua noiva, o seu povo. E diz assim, e os seus não o receberam. Amém? Então Jesus, ele veio atrás da sua noiva, do seu povo, da sua igreja, da sua eclésia. E é aqui que eu costumo dizer, e ele diz assim, mas
Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deram o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É aqui que a gente entra, o que Deus nos colocou. E o que eu costumo dizer, é aqui que ocorreu a eclésia. Os que estavam dentro, que eram judeus, que era o povo de Deus, escolhido ali, a partir de uma promessa com Abraão, que era um povo escolhido. Eles não aceitaram a Jesus, ele veio para o seu povo, o povo não quis. Aí ele chega e diz assim: vocês não me quiseram, mas agora, a todos quanto receberem, a todos os que receberem a Jesus, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui acontece a eclésia: os que estavam fora vieram para dentro, e os que estavam dentro vieram para fora. Por quê? Porque não receberam a Jesus. Amém? Amém. E hoje é um privilégio para nós, que antes não eram povo, mas hoje somos povo. E diz assim o versículo 13: os quais não nasceram do sangue, porque nós não somos da descendência de Abraão em carne, mas nós somos da descendência de Abraão em espírito, nem da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas da vontade de quê? De Deus. E aqui, amados, cada um de nós que faz parte do povo de Deus, são aqueles a que Deus tem um propósito. Que não nascemos do sangue, mas nós nascemos de quê? Da vontade de Deus para a nossa vida. Aí ele fala, eu acho lindo, quando ele diz assim: o verbo se fez carne, Jesus se fez carne, o Deus que estava no céu se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Você vê o que Jesus veio fazer na terra? O que o verbo veio fazer na terra? Veio atrás de um relacionamento com o homem. Ele veio atrás de se relacionar com quem? Com a sua noiva, com a sua igreja, com a sua eclésia. Mas a sua noiva, o seu povo, não o recebeu. Então, o nosso Deus, Jesus, o que Ele quer conosco? Ele também quer se relacionar. Mas com quem? Com a noiva fiel. Com a igreja fiel. Eu gosto muito dessa passagem. Vamos para Mateus 21, 12. E nós vamos abrir aqui falar um pouco do que Jesus fala de igreja infiel, de noivo infiel, de igreja infiel. Mateus 21, 12. Mateus 21, 12. A purificação do templo. Tendo Jesus entrado no templo, esse templo aqui é o templo de Salomão, toda aquela história que a gente conhece, o templo dos judeus, já tinha passado por várias reformas, mas era o templo de Salomão. Tendo Jesus entrado no templo de Salomão, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, transformaram em covil de salteadores. Hoje, amados, não estou aqui falando de todos, mas as nossas igrejas, muitas das nossas igrejas, parece essa igreja aqui do tempo de Jesus. As nossas igrejas parecem comércios, vendendo e fazendo e comercializando todo tipo de coisa que você sabe. Só não vende salvação passando o documento, mas se você perceber a forma de que as pessoas estão, as igrejas, não estou aqui generalizando, mas e a forma de que as pessoas estão fazendo e vendendo a Cristo, fazendo voto de tudo, de todas as questões, tentando barganhar Jesus com coisas e fazendo comércio de bênçãos.
Nos dias de hoje é a mesma coisa. E Jesus disse que não, Ele não quer igreja assim não, Ele não quer povo assim não. Ele quer uma igreja que seja fiel. Uma igreja e uma casa que seja uma casa de quê? De oração. Amém? Então a nossa igreja não é para que haja comércio não. A nossa igreja não tem que ter fins lucrativos. A nossa igreja ela tem que ser mantida, claro, com muita prosperidade, com muitas bênçãos. E que cada um dos líderes que compartilhem da mesma ideia que eu pregue isso. Eu não estou falando aqui que a gente não tem que viver de uma maneira próspera não. O melhor dessa terra é para nós. Prosperidade tem que existir sobre as nossas vidas. Mas nós temos que viver como Deus nos ensina. Amém? Amém. Sendo firme, sendo constante, sendo correto, sendo reto, sendo justo. E aí, Jesus se chateia e ele olha para essa igreja, para esse templo e diz assim, olha, está vendo esse templo aqui? Eu vou acabar com ele em 3 dias. Em 3 dias eu vou derribar todo esse templo de Salomão. E foi aí que os escribas, os mentores, os intelectuais da época, todos eles se zangaram com Jesus e queriam matar cada vez mais. E ele disse, como é que tu vai derrubar esse templo aqui em 3 dias? Se os nossos pais passaram décadas e décadas para construir tudo isso. Amém? Mas Jesus estava se referindo a uma outra questão. Que a partir da sua nova aliança, ele não ia mais habitar em templos, em paredes feitas por homens quaisquer, não. Ele disse que, olha, isso aqui, eu já vi, isso aqui é montouro. A igreja sou eu. E eu quero uma noiva fiel. Eu não quero isso aqui, não. Amém? E o nosso Deus em Jesus, o que Ele veio fazer na terra? Ele veio atrás de uma noiva fiel. Ele veio para se relacionar com o povo dele, um povo fiel. Que somos nós, a sua igreja, o seu povo. E aí, amados, Apocalipse, versículo 22, 17, diz assim, o Espírito e a noiva vêm. O Espírito de Deus e a sua noiva, a igreja, vem. Vem o quê? Se comungar, se relacionar, se entronizar. É isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Uma noiva fiel, quer se relacionar com a igreja santa, separada. Um povo que realmente seja sincero, leal, fiel. Agora, nós já falamos que Deus quer se relacionar com filhos como Jesus. Jesus, ele quer se relacionar com a igreja fiel. E o Espírito Santo, que está habitando nos dias de hoje, que é o nosso consolador, que é o nosso avivador, que é o Deus que está entre nós nesse momento. O versículo 18 diz assim, ó, fugir da impureza e de qualquer outro pecado que a pessoa cometer. Vamos lá, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aí ele diz assim, não sabe, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ele diz, você não sabe que o teu corpo é a casa do Espírito Santo? Que o Espírito Santo ele quer habitar em ti? O que o Espírito Santo está dizendo? Que hoje ele não habita mais em montouros de pedra e de concreto, não. A igreja hoje somos nós, o povo. O templo é um lugar onde nós vamos para cultuar o nosso Deus, mas a igreja somos nós.
O Espírito Santo hoje, ele habita dentro da sua igreja, dentro de nós. E onde ele quer se relacionar com você agora de uma maneira mais íntima. Aí ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? O teu corpo não é teu. O teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus. E o Espírito Santo não vai habitar em você. Não vai se relacionar contigo. Não vai habitar na tua casa se a tua casa tiver pecado. Se tu tiver encardido de pecado. Amém? Então, nessa noite, eu quero dizer, o versículo 20 diz: porque nós fomos comprados por um preço muito alto. Agora, pois, glorificais a Deus pelo vosso corpo, que não é teu, mas é templo e morada de quem? Do Espírito Santo. O que eu quero dizer nessa noite, amados, é que o Espírito Santo também quer ter um relacionamento contigo, um relacionamento íntimo contigo. Ele quer habitar dentro de ti. Ele quer habitar dentro de ti, ele quer fazer morada em ti, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, a casa. Aleluia. Mas ele não pode habitar, se nós não queremos viver em casa suja, contaminada, fedorenta. Você acha que o Espírito Santo vai habitar no que está errado, no que está sujo, no pecado? Não vai. Voltando para o começo, dentro do criacionismo de Cristo, de Deus. Então Ele nos criou para termos um relacionamento e para comungarmos contigo. Para comungar contigo e comigo, conosco. Então os 3 pontos aqui são, para nós concluirmos nessa noite: Deus, o nosso Pai, Ele quer filhos como Adão, é isso? Não. Cheio de pecado? Não. Ele quer comungar, conviver com filhos cheios de virtudes, como Jesus. Lembra das virtudes? Preguei domingo passado. Qual é a nossa missão aqui? Propagar aquele que nos tirou das trevas. Quem foi que nos tirou das trevas? Foi o primeiro homem? Adão? Não. Aquele nos botou nas trevas. Quem foi que nos tirou das trevas? O segundo filho, que foi Jesus. Com a sua igreja, com a sua noiva, mas uma noiva fiel. Ele diz que a noiva e o Espírito vêm. A noiva e o Espírito vão comungar junto. Ele diz que ele quer se casar com a noiva. Amém? Ele quer. E o Espírito Santo quer habitar numa casa limpa, quer habitar dentro de ti. Tudo isso nos faz concluirmos a seguinte mensagem nessa noite. Deus nos criou semelhante a Ele, com uma mente racional, inteligente, criacionista. Amém? Para termos uma comunhão íntima de amor, de paz, de justiça, de adoradores com Ele, com esse Deus soberano, que em todos os momentos tem cuidado de nós. Olha o que Ele fez, olha o que Ele faz. E nesse momento, amados, nós estamos vivendo um momento muito difícil no mundo todo, com essa pandemia, um momento crítico. Mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Interessante que todas as vezes que Satanás ele usou de uma arma, de uma ação, para prejudicar o povo de Deus, Deus usou essa própria arma em benefício do seu povo. Aleluia. E aí você pode me dizer, mas você quer dizer o quê? Que existe algum benefício dentro de uma situação
que nós estamos todo mundo em quarentena no mundo todo, ou quase no mundo todo? Sim. Você sabe que existem famílias e famílias hoje que é o pai chegando e o filho, o pai chega e diz, estou chegando, o filho, estou indo. A mulher diz assim, estou chegando, o marido diz, estou indo embora. Quer dizer, as famílias não se comunicam mais, as pessoas não convivem mais, as pessoas não comulgam mais, não comem junto, não dormem junto, não conversam, não participam das coisas junto, passa o tempo olhando para um celular e se comunicando com coisas, olhando, eu não estou nem criticando isso, que isso aí já faz parte do nosso cotidiano, mas nesse momento em que o povo está em suas casas, em quarentena, nós podemos tirar assim esse momento para nos comungarmos, para compartilharmos uns com os outros as nossas intimidades, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos, o nosso querer, o nosso viver, os nossos sonhos. Amém? E abrirmos o nosso coração para as pessoas que nós amamos, que estão perto da gente, e comungarmos e convivermos com esse Deus maravilhoso. Porque, amados, essa hora é uma hora de unidade, de olharmos para o povo e vermos o quanto nós somos frágeis. E eu vejo isso com 2 pontos de vista interessantes. Nesse momento a gente olha e diz assim, olha, ninguém é melhor do que ninguém. E é verdade. É uma forma de vermos de formas iguais todas as pessoas, novos, velhos, com muitos ou poucos numerários, independente de questão cultural, financeira, intelectual, todos nós podemos ser vítimas desse vírus. Amém? Porque ele não escolhe cor, nem raça, nem etnia, nem idade, e vem. Amém? Como nós podemos nos achar tanta coisa, como nós podemos nos achar tão diferentes um do outro, se nós somos feitos da mesma matéria? Tanto é que um vírus, ele vem para todos nós. Se nós fôssemos diferentes, ele só ia atingir algumas pessoas diferentes e outras não. Gente, nós somos da mesma matéria. Por que tanta arrogância? Por que tanta besteira? Por que tanta diferença entre as pessoas, quando a gente pode viver um mundo muito mais simples, muito mais unido, muito mais participativo, muito mais humano, muito mais social, com essa diferença imensa que há entre ricos e pobres, cada vez mais crescente. E tudo isso nos sugere pensar e meditar na significância ou na insignificância de muitas coisas em nossas vidas. Compartilhando desse pensamento de Deus, eu quero dizer aos irmãos que é tempo de nos acalmarmos, nos tranquilizarmos. Porque o Senhor, Ele nos ensina que em momento de crise, em momento de adversidade, que Ele nos prova a nossa fé. E é nesse momento que nós podemos ver o quanto todas as coisas estão no controle. E Ele diz assim, porque todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são amados por Ele. Aleluia. Seja a doença, seja a saúde, seja o muito, seja o pouco, seja o chorar, seja a alegria. Amém? Todas as coisas no fim cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são amados por Ele. Então que você também entenda que esse momento é um momento que está no controle de Deus. Porque todas as coisas estão no seu controle. E eu preguei esses dias na nossa igreja sobre a palavra não temeis, que é a parte que mais se fala na Bíblia. Não temas, não temas, porque eu estou contigo. Se eu não me engano é 347 vezes, eu não sei exatamente. 365 vezes. Em que Deus diz, não temas, eu estou contigo. É a expressão mais usada na Bíblia. Então, amados, entre ouvir aquilo que mente e que engana,
e que eu não tenho nenhuma comunhão com Ele, não comungo nem da ideia e nem da vida. Eu prefiro comungar, confiar, acreditar naquele que me tirou das trevas e me colocou na luz, que é Jesus. Amém? E eu saúdo a todos os irmãos, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Esse Jesus que tem nos dado grandes coisas. E eu agradeço a oportunidade de falarmos desse Deus maravilhoso. Estamos, a partir de terça-feira, todas as terças e quintas e domingos na IEU de Camusim. Não sabemos exatamente como é que vai ter as coisas, mas a gente vai fazendo os cultos, né? Transmitindo, fazendo as lives, né? Mas eu deixo para você essa palavra, eu vou orar por você. Aliás, vou pedir para minha filha Alicia Gisele encerrar esse culto com um hino e depois nós fazemos a oração final. Glória a Deus. Posso beber? Posso? Pode. Amém?
Amém. Amém, amados? Vamos orar, encerrar nesse momento esse culto. Eu quero agradecer a todos os internautas, todas as pessoas que nos ouviram. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Pai, por esse momento. Esse momento, Senhor Deus amado, de te adorarmos, esse momento de compartilharmos aquilo que o Senhor nos deu, Senhor Deus amado, aquilo que o Senhor nos ensinou, Senhor Deus amado, aquilo que o Senhor tem nos inspirado a dizermos, a fazermos, meu Deus, o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos ensinado, assim como tu fizeste com Paulo, Pai, nos deste a visão e nos deste também o desejo de sermos fiel à visão que o Senhor nos deu, a visão celestial. Nos conecta, Senhor Deus, contigo, Senhor Deus amado. Nos conecta contigo, Senhor Deus, através do Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. E nos fala, nos dá uma voz de comando, nos ensina, nos capacita, nos direciona. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, Pai. A igreja do Brasil, do mundo, Senhor Deus, a tua noiva, Senhor Deus amado. E também te peço, Senhor Deus amado, pela igreja IEU de Camusim, cada um dos irmãos, meu Deus amado. Nos dá, Senhor Deus, uma semana, Senhor Deus, de vitória. Tu conheces, Pai, o problema de cada um dos irmãos, como conhece o nosso. E nós aqui te entregamos, Pai, pois confiamos, acreditamos e descansamos em Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, agora e sempre. Amém, amém, amém e amém. Glória a Deus. Vamos finalizar. Bom. Glória a Deus.